Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Olha só, o BAP deu uma entrevista ao jornal AS da Espanha e falou sobre o Flamengo, dizendo que o Flamengo será o Real Madrid das Américas. E tem informações importantes também sobre a possibilidade de um novo reforço no Flamengo. O Flamengo quer o Pogba brasileiro. Fica até o final do vídeo que nós vamos explicar sobre isso. Por isso, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral primeiro, deixa o seu like. É muito importante, nação, que você dê o seu like, porque você apoia o trabalho do nosso canal. Se você estiver assistindo pela televisão, pega o controle rapidinho, deixa o like. Se você estiver no celular, deixa o like, tá bom? É importante. E se inscreva no canal, porque assim sempre você vai estar recebendo as informações do Flamengo. Muito obrigado, nação. Desde já eu já agradeço. Vamos lá pro vídeo de hoje. Créditos Canal, Vene Casagrande, Bernardo Ramos, All Sports, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Ô, gente, vamos falar do Flamengo agora na volta, porque o BAP, presidente do Flamengo, deu uma entrevista pro jornal AS lá na Espanha com frases fortes, hein? Mostrando, né, toda a visão que ele tem sobre o Flamengo, sobre a grandeza do Flamengo. Vamos ver aí. Entre algumas frases já conhecidas, ele falou que o Flamengo é uma ilha no futebol brasileiro. A gente está vendo aí a manchete do jornal espanhol AS. Flamengo quer ser o Real Madrid da América. Vamos ver alguns dos trechos, ler alguns dos trechos do BAP para o AS. Ele diz: o Flamengo está no Brasil hoje por acaso, porque o Flamengo é uma ilha no Brasil. Nosso sucesso não se deve ao fato de o Flamengo ser maior, deve-se ao fato de o Flamengo ser melhor administrado, melhor gerido. Aí ele fala sobre o Real Madrid também. Sempre sonhei grande, sempre pensei em ser o Real Madrid das Américas. Observo o que o Real Madrid faz, o que o City faz, o que o Atlético de Madrid, o que o Bayern de Munique, o que o PSG fazem. Tento entender quais foram os seus sucessos para trabalhar adequadamente no que posso adaptar à realidade do Brasil e identificar os erros que posso evitar repetir. Penso no Flamengo como se fosse um clube europeu no Brasil. E ele ainda citou a SAF do Botafogo, a gente falando aqui, né, longamente sobre os problemas do Botafogo, e pediu regulamentação para controlar o investimento. O Botafogo devia, acredito eu, 100 milhões de euros, falando sobre a dívida do Botafogo. Alguém compra o clube. Foram campeões do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Recebem milhões, não pagam nada a ninguém e ainda aumentam a dívida anterior. É preciso haver regulação. Se alguém chega com muito dinheiro e usa esse dinheiro apenas para contratar jogadores sem cumprir nenhuma das obrigações, qual é o propósito? Houve uma distorção do conceito da SAF. Então foram aí algumas das declarações do BAP ao jornal espanhol AS, uma longa entrevista, bem extensa mesmo, e que mostra assim, como ele enxerga o Flamengo e uma autoestima que dava para vender num potinho. Para dizer o mínimo, Pedro, o que você achou dessa entrevista? Dá para fazer esse tipo de comparação? Ou o BAP subiu num salto alto ali e por mais que o Flamengo esteja, né, num patamar, para usar uma palavra flamenguista, bastante elevado, não é tão assim a distância, é essa a realidade. Ele pode achar que o Flamengo é um time europeu na América quanto ele quiser, não é. O Flamengo é um time na América do Sul, um time brasileiro, ele tem razão em alguns pontos. O Flamengo é o time melhor gerido hoje do país, é o time que tem mais dinheiro, mas também é até não ser mais, né? O clube passa por ciclos, as pessoas que administram o clube mudam. A gente já teve no passado, lá no começo dos anos 2000, o São Paulo foi, né, 3 vezes campeão brasileiro. Tem até algumas semelhanças no discurso, né? A gente lembra do soberano, o São Paulo é o soberano. Soberano! Exatamente. E não é mais. E hoje a gente tem investigações policiais, e o São Paulo, então, é um pouco de... Acho que você foi educada, uma autoestima muito alta, assim, e isso fica para sempre, né? Se a maré vira um dia e se daqui a alguns anos as coisas mudam, esse print vai estar aí eternamente, né? PVC, como você viu essa entrevista? Não, eu acho que o Flamengo trabalha para isso. O Flamengo tem trabalhado para isso há bastante tempo. Desde 2019, quando o Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio, eu fiz uma matéria, e o BAP era personagem daquela matéria, falando sobre... O Flamengo quer ser o Bayern. O Flamengo não quer ser o Real Madrid. O Flamengo quer ser o Bayern de Munique hegemônico no seu país. Mas o ponto é que para você ser um clube europeu na América do Sul,
Você precisa construir uma estrutura europeia na América do Sul. Senão a Europa não vai olhar para quem está aqui. E esse ponto do interesse individual versus interesse coletivo é que é o grande contraste do futebol brasileiro. A Liga Espanhola conseguiu se construir, se tornar mais relevante do que a Liga Italiana a partir de dois grandes rivais que são Barcelona e Real Madrid. Ainda que no início do século XXI o Valência tenha ganhado 2 campeonatos, o Deportivo La Coruña tenha vencido um, o Atlético de Madrid tenha vencido outro, depois o Atlético de Madrid voltou a vencer 2 vezes em 14 e 21, mas a Liga Espanhola de fato ela existe a partir de Barcelona e Real Madrid. O Flamengo, se o Flamengo for o grande campeão e único campeão no Brasil, a Europa não vai olhar para o Brasil. E como é que você vai internacionalizar o Flamengo? Numa Superliga que o Real Madrid acabou de desistir, o Barcelona saiu, o Real Madrid... A Superliga, que foi um sonho, desmininguiu. Justamente por não ter um interesse coletivo, ter um interesse individual de 5 ou 6 indivíduos. Então, para que o Flamengo seja um clube global, o Flamengo trabalha muito bem individualmente para isso. A minha percepção é que para haver clubes globais no Brasil, o Campeonato Brasileiro vai precisar ser global. Senão o clube não vai ser global, porque ele vai estar no lugar que não faz parte do globo. Sim. Em termos de administração, o Flamengo... o Palmeiras também, né? Você coloca aí nessa mesma disputa, mas são dois times que estão em um patamar, em uma prateleira diferente. E o Flamengo conseguindo provar isso com os resultados, quando conquista o Campeonato Brasileiro, quando conquista a Libertadores numa sequência, num mesmo ano, pela administração que tem, pelos jogadores que tem. Então é evidente que o Flamengo está, de fato, acima, à frente dos outros clubes nesses termos. Sim. De resultados e de administração. É uma distância tão grande assim quanto ele coloca? É uma ilha, dá para dizer assim? Não, hoje eu acho que a distância é bem grande, porque o clube que mais se aproxima dele, o Palmeiras, não tem o potencial econômico que o Flamengo possui. O Flamengo conseguiu, de fato, construir uma estrutura muito sólida a partir de 40 milhões de torcedores, né? Que é mais do que a população da Itália. Da Itália talvez não, 4 vezes a população de Portugal. O Flamengo tem como torcida 4 vezes a população de Portugal. E isso faz do Flamengo um poder gigante a partir do momento que ele consegue explorar esse mundo. Só que esse mundo está aqui dentro. Então, eu volto ao ponto. Entendo que o Flamengo, sim, ele pode ser o maior clube do Brasil e da América, mas esse mundo América precisa ser global, para que o globo olhe para cá. Se você não construir uma estrutura que tenha mais gente no mesmo caminho, vai ser difícil você ter uma andorinha que faça o verão. O Flamengo está no Brasil hoje por acaso, porque o Flamengo é uma ilha no Brasil. Nosso sucesso não se deve ao fato de o Flamengo ser maior, deve-se ao fato de o Flamengo ser melhor administrado, melhor gerido. E eu concordo com ele. Se o Flamengo fosse melhor gerido anteriormente, porque começou a ser muito bem gerido de 2013 para cá, com a gestão Eduardo Bandeira de Mello, que o Landim fez parte, o BAP também fez parte, depois o Landim se tornou presidente e agora o BAP é o atual presidente. O Flamengo, cara, é um gigante, que se ele for bem gerido, vai colher muitos frutos, muito sucesso, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Outra coisa que o BAP disse, ele fazendo uma comparação com o Real Madrid, ele falou: sempre sonhei grande, sempre pensei em ser o Real Madrid das Américas. Observo o que o Real Madrid faz, o que o City faz, o que o Atlético de Madrid faz, o que o Bayern de Munique faz, o que o PSG faz. Tento entender quais foram seus sucessos, para trabalhar adequadamente no que posso adaptar à realidade do Brasil e identificar os erros que posso evitar repetir. Penso no Flamengo como se fosse um clube europeu no Brasil. Em cada decisão que tomo, penso: se o Flamengo estivesse na Europa, que decisão eu tomaria? Pois é isso, cara. O Flamengo tem que pensar grande. Mas isso, olha o ego, nossa, que soberba. Não, gente. O Flamengo tem condições, em todos os sentidos, de ser o Real Madrid das Américas. Está caminhando para isso. Isso quer dizer que vai ganhar tudo? Não, até porque nem o Real Madrid ganha tudo lá na Europa, né? Nem o Manchester City ganha tudo na Europa, nem o Bayern de Munique ganha tudo na Europa. Mas, quando você está no caminho correto, a chance de você ganhar tudo é muito maior. Então, o Flamengo está certo, o BAP está certo, tem que pensar dessa maneira, sim. Vamos agora falar sobre o novo Pogba.
ou melhor, o Pogba brasileiro que o Flamengo está interessado. Recebi uma informação hoje de uma pessoa do Flamengo e eu fui apurar e soltei a seguinte informação nas minhas outras redes sociais. O Flamengo tem interesse no volante Kensani, joia do Curitiba, 17 anos. O rubro-negro já fez uma abordagem de valores para saber qual a ideia do Coxa para negociá-lo. Inclusive fez até uma proposta, um valor muito baixo, mas já fez, o Curitiba recusou. Os representantes do atleta, inclusive, já estão cientes da procura da equipe carioca. No sentido assim, fica ligado aí que a qualquer momento o Flamengo pode avançar. Kensani tem contrato com o Curitiba até 2028 e a informação que o Flamengo recebeu é que a multa rescisória para o mercado brasileiro está fixada em 30 milhões de reais. Gente, 30 milhões de reais, sei lá, hoje é... Vamos arredondar aí, 6 milhões de euros, né? Não é nada. É praticamente o mesmo valor que o Flamengo pagou na ocasião pelo Juninho, que hoje já está até no futebol mexicano. Tratado como joia rara no Curitiba, Kensani tem características que chamam a atenção de todos que assistem aos jogos dele. A boa estatura, ele é alto, quase 1,80 m. A força, ele é muito forte. E as características ofensivas fizeram ele ser apelidado de Pogba brasileiro. Inclusive, as boas partidas pelo Sub-20 do Coxa fizeram ele ser convocado para a seleção brasileira da categoria. E ele é chamado direto, assim. Lá no exterior, na Europa, clubes como Roma e o Olympique de Marselha já procuraram o Curitiba para pedir liberação para o jogador treinar alguns dias nos respectivos clubes para ser observado de perto. Mas o Coxa não aceitou. Por ser filho de pai moçambicano, ele tem passaporte, o que facilita a vida dos times europeus, porque ele não contaria como uma contratação estrangeira, né? Ou seja, não ocuparia a vaga de um jogador estrangeiro. Então, para eles, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Galera, é o seguinte, o Flamengo está negociando a contratação desse jogador. Eu acho que só o fato do Flamengo tentar a contratação desse jogador tem que ser elogiado, porque era uma promessa de campanha da atual gestão em melhorar bastante a categoria de base, pensando no futuro próximo para o elenco profissional. E esse jogador, o Kensani, ele tem totais condições de daqui a um ano estar, sem sombra de dúvida, num time profissional do Flamengo. Gente, é porque, não sei se vocês já assistiram aos vídeos dele, o cara é muito forte, tem uma qualidade técnica absurda, chega muito bem ao ataque. Os novos aí do futebol, que falam de tática do futebol, vão falar que ele tem características box to box. O Tite com certeza ia falar isso numa entrevista coletiva. Mas eu gosto de dizer, para vocês entenderem, é um volante que chega muito bem ao ataque, chuta muito bem de fora da área, sabe cabecear, também tem uma boa jogada aérea. Então, assim, é um jogador que tem muita qualidade. Então, o Flamengo está fazendo um movimento, na minha concepção, extremamente correto. Se vai conseguir ou não a contratação é uma outra história. Mas só o fato do Flamengo tentar mostra para todos que o Flamengo, de fato, está fazendo aquilo que prometeu. Mapear muito bem o mercado para fazer contratações para o Sub-20, para a categoria de base, pensando no elenco profissional. Então, acho que o Flamengo contratou recentemente o lateral esquerdo do Mirassol, também pensando no profissional, porque ele é o último ano dele de Sub-20, ano que vem ele já faz parte do elenco profissional. E é isso. E esse Kensani, cara, é muito bom jogador. Tá? Eu acho que o movimento que o Flamengo está fazendo é extremamente correto. Quem está à frente dessa negociação é o Alfredo Almeida, que é o diretor da categoria de base, não é o José Boto que está à frente dessa negociação. E a gente sabe, se o José Boto assumir essa negociação, é sinal que o orçamento vai aumentar e com isso o Flamengo vai mais forte num ponto de vista proposta financeira para cima do Curitiba. Beleza? E eu tenho que destacar uma fala da entrevista do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, ao diário AS. E ele faz uma afirmação que para mim é um golaço no que diz respeito à construção do novo estádio no Flamengo. E ele falou: não tenho pressa, tenho 19 anos para fazer isso. Ele se refere, claro, à concessão do Maracanã. E ele explica que com a taxa de juros no Brasil é inviável pegar um empréstimo magnânimo quanto seria este para a construção do estádio e comprometer dessas formas as finanças do clube. Haveria um comprometimento, inclusive, da questão de contratação de jogadores, né? Teria um afeto isso, teria um impacto, melhor dizendo isso, no esportivo, né?
Então o Flamengo, para mim, por meio do seu presidente, Luiz Eduardo Batista, marca um golaço no que diz respeito a este assunto, né? Não quer endividar o Flamengo. O que o Flamengo quer, o plano que o Flamengo tem para construir o estádio, e isso é mostrado naquele estudo de viabilidade econômica apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, elaborado, na verdade, pela Fundação Getúlio Vargas, apresentado pelo presidente, a questão do Flamengo ter o dinheiro para depois construir o estádio, ter ali cerca de 70% do dinheiro para depois construir o estádio, como se você fosse comprar um carro e você já tivesse o dinheiro, não precisasse entrar um financiamento com juros lá em cima. Então é um golaço da diretoria do Flamengo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que é o Flamengo, né? E essa entrevista concedida pelo presidente VAP ao jornal espanhol AS, né? E ele fala outras coisas ali, como por exemplo a questão da internacionalização da marca do Flamengo, faz uma comparação do Flamengo com a Disney, né? A questão do Flamengo vender um sonho para os seus torcedores, e fala inclusive que pode gastar de 40% a 50% mais do que o Flamengo gasta, por exemplo, em reforços. Isso é muito importante, por isso que a questão do estádio é tão importante assim, porque possibilita ao Flamengo o faturamento, por exemplo, com o Maracanã, ajuda o Flamengo a poder pleitear contratações de impacto, né? E é óbvio que uma contratação não é garantia de títulos de forma nenhuma, mas à medida que o time do Flamengo é melhor, a chance de ganhar títulos é maior. Ele fala inclusive sobre a questão do time, né, do Flamengo, do faturamento do clube de regatas do Flamengo ter sido recorde no ano passado, o Flamengo ter se tornado o primeiro clube do futebol brasileiro a ultrapassar a casa de 2 bilhões de reais em faturamento. Ali ele fala em 300 milhões de euros, inclusive, e que se não tivesse ganhado tudo como ganhou no ano passado, o clube teria ainda assim um faturamento recorde em 2025, né? E a projeção de faturamento para 2026 está na casa de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ou seja, mais uma vez o Flamengo prevendo aí uma chuva de milhões ao final do ano. Então essa entrevista vai ao encontro daquilo que a gente gosta de debater bastante aqui no canal, né? A questão financeira do Flamengo. Eu gosto muito de falar sobre isso, vocês sabem disso, vocês que me acompanham aqui faz um tempo, porque a situação financeira do clube, a boa fase financeira do clube é a pedra fundamental para um belo desempenho no campo, que possibilita o clube a fazer contratações, a melhorar as condições de trabalho dos seus jogadores, a poder, por exemplo, dar um aumento substancial ao técnico Felipe Luiz. Não que ele não merecesse isso, ele merecia, por tudo que conquistou desde que assumiu o comando técnico do Flamengo, ali na reta final de 2024, ganhando, como disse o próprio BAP, a porra toda em 2025. Eu até gravei um vídeo, né, que está passando aqui nesse momento, sobre a falta de, para mim, o exagero, na minha opinião, respeitando todas as opiniões, o exagero no que diz respeito à forma como o Felipe Luiz vem sendo tratado, né? É óbvio que o Flamengo carece ainda de um desempenho que seja comparável ao de 2025. É evidente, o Flamengo está jogando bem, é óbvio que não, mas há uma questão física aí importantíssima, isso não pode ser tirado do contexto. Tudo na vida é contexto, e isso não pode ser retirado do contexto, de forma nenhuma, tá? Então eu volto a bater essa tecla. É preciso, se você discorda, pelo menos respeito a persona, né? A pessoa do Felipe Luiz. Porque esse negócio de pardal de coque, estagiário, isso é falta de respeito. O cara já mostrou que tem competência. Isso já está apresentado. Você está defendendo o Felipe Luiz. Eu não estou defendendo ninguém.
Eu nem conheço o Felipe Luiz. Quer dizer, eu conheço de fazer zona mista, entrevistas em zona mista. É esse o grau de relacionamento que eu tenho com o Felipe Luiz. Né? Pode ser legal, pode não ser, não faço ideia e tampouco me interesso em relação a isso. Mas eu acho o Felipe Luiz, sim, um profissional competente. Não fosse ele competente, o Flamengo não teria conquistado o que conquistou sob o comando deste treinador. Então é preciso ter o discernimento até, porque não dá para num dia enaltecer o trabalho e no outro dia falar que ele é o pior técnico do mundo. Ele vira o melhor, vira o novo Jorge Jesus, a reencarnação de Cláudio Coutinho. No outro dia ele passa a ser um estagiário. Aí vira uma coisa incoerente, vira uma questão até que eu enganaria vocês se eu fizesse isso, porque você ia olhar para mim e falar, pô, você é maluco, um dia você fala uma coisa, outro dia você fala outra. Saudações, até a próxima. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então a gente viu aí os assuntos falando aí sobre essa contratação que o Flamengo quer fazer, né? O Pogba brasileiro. A gente viu a informação do Estádio Domingão e também aí sobre a entrevista que o BAP deu ao jornal AS da Espanha, falando sobre o Flamengo, né? Você vê, pra você ter uma ideia de como o Flamengo tá sendo noticiado aí nos jornais da Europa. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, ó. Tem preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo. Inclusive, o Botafogo está jogando nesse momento. E o Flamengo já começou a sua preparação. E se você quiser já deixar o seu palpite para o clássico desse domingo, quartas de final do Campeonato Carioca, põe nos comentários. Vamos ver quem vai acertar. Amanhã eu deixo meu palpite, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.